Gênesis capítulo 26 diz: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse-lhe, preste atenção, olha o que Deus está dizendo aqui: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu, e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos, e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Repita comigo: assim Isaque ficou em Gerar. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos orar juntos. Pai, obrigado por nós estarmos diante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra, Senhor, nos locais onde que só o Senhor pode entrar, dividindo as intenções, revelando os propósitos, os Teus desígnios eternos. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor use essa palavra para falar conosco. Humildemente eu me disponho, Senhor. Eu declaro que eu dependo do Senhor e eu preciso de Ti. Usa a minha vida agora, Senhor. Seja a Tua voz falando além da minha. Fala também no interior dos Seus filhos, confirmando aquilo que o Senhor tem nesses dias para nós, e nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esse texto de Gênesis 26 é maravilhoso. É uma história maravilhosa de alguém que teve uma experiência com Deus, mesmo em meio a grande adversidade. O texto de Gênesis 26, como eu já tenho dito, fala de um tempo de adversidade na terra, um tempo de fome, um tempo de dificuldade, um tempo de escassez. E foi exatamente nessa terra da impossibilidade, da improbabilidade, da impossibilidade humana, que Isaque vai experimentar e ter uma experiência gloriosa com Deus. O Senhor tinha um propósito na vida dele, o Senhor tem um propósito na sua vida também, e Deus estava dirigindo a vida dele. E tão importante quanto ouvir o que Deus tem para falar, é obedecer o que Deus está dizendo. Então, tão importante é você ouvir o que Deus está falando, quanto importante é você obedecer o que Deus está dizendo. E esse texto diz que o Senhor apareceu a ele e falou com ele. O Senhor apareceu a Isaque e falou com ele. E quando Deus falou com ele, o Senhor foi muito específico. O Senhor disse: eu não quero que você vá para o Egito. E eu tenho ensinado os irmãos aqui, que o Egito naquela época era a maior potência. Então quando Deus estava dizendo: eu não quero que você vá para o Egito, Deus estava dizendo: eu não quero que você vá experimentar e buscar provisão onde todo mundo, pela lógica, iria. Eu quero mostrar para você uma nova experiência, a partir do momento do nosso encontro. Não vá para o Egito. O Egito representa para mim e para você hoje o mundo, as situações de facilidades no mundo. E o Senhor está dizendo: não vá no Egito. O Egito cultuava vários outros deuses, uma cultura pagã. E o Senhor está dizendo: eu não quero que você vá buscar o seu auxílio, o seu mantimento, a sua ajuda nas coisas do mundo. Eu quero te dar uma experiência que você nunca viveu.
Mas para isso, você vai ter que me ouvir, você precisa me atentar, porque eu tenho uma promessa para você, que eu já tinha feito para os seus pais, mas que você pode viver, se você obedecer. E a Bíblia diz que o Senhor foi claro, o Senhor apareceu e disse: não desça ao Egito. Então qual é a instrução? Não desça ao Egito. Então não vá para o Egito, não vai lá. Eu citei agora há pouco sobre o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que algumas regiões da Ásia, quando ele estava evangelizando, e o evangelizar é algo excelente, ele queria entrar em algumas cidades, e o Senhor disse para ele, o Espírito Santo de Deus disse: nessa cidade você não vai entrar. E nós não vamos entender alguns nãos que Deus fala, mas o mais importante é obedecer. Irmãos, mesmo no sim e no não de Deus, pode ter certeza que a bênção de Deus está lá. Quando Deus fala sim, Ele te abençoa. Quando Deus fala não, Ele também está abençoando você. Em todo tempo, o Senhor está trabalhando na vida dos seus servos. Eu tenho servos de Deus aqui? Quantos servem ao Senhor aqui? Então você precisa acreditar que até aquilo que ainda não rompeu da forma que você esperava, e Deus está dizendo não para você, é porque Deus tem o melhor. Irmãos, até o não de Deus é excelente para você. Até o não de Deus é excelente para você, porque no não de Deus está uma experiência de algo que você vai viver, onde só Deus é capaz de fazer. Tem coisas que nós buscamos do nosso jeito, da nossa vontade, e nós queremos tudo rápido. Nós estamos numa cultura onde as coisas acontecem rápido. Antigamente, irmãos, você para fazer uma comida, então você levava um tempo, o fogão era de lenha, você tem que buscar lenha, deixar a lenha certa, e aí vai cozinhando, a comida é muito melhor, né? Hoje em dia, as pessoas clicam no celular. Eu não sei usar o celular nisso aí para comprar comida, eu confesso que eu não sei, mas quem sabe usar, recebe comida em 15, 20, 30 minutos e ainda acha que está demorando, comida pronta. Então as pessoas muitas vezes são imediatistas e elas querem as coisas de Deus nesse tempo também, mas não é assim. Tem coisas que Deus trabalha para gerar em você aquilo que o Espírito Santo de Deus me mandou te dizer hoje: experiências de dependência. A minha mensagem de hoje é essa: uma experiência na dependência de Deus. Se você perguntar qual foi a palavra que Deus pregou, qual foi a palavra que Deus usou o pastor para pregar, uma experiência de dependência de Deus. Qual foi a palavra que Deus está te ensinando hoje? Uma experiência de dependência de Deus. É fácil? Não, tem que ser aprendido. Principalmente vai conflitar aquelas pessoas que têm mania de fazer. Se você é uma pessoa que faz muito, você vai ter muito mais dificuldade para esperar o agir de Deus. E aí Deus, Ele vai trabalhar para ensinar você a dependência, porque a dependência de Deus manifesta a bênção dele na sua vida. Quanto mais dependente de Deus você for, mais abençoado você vai ser na tua vida. Quanto mais dependente de Deus você for, mais experiências da bênção de Deus você vai desfrutar. Mas se você for uma pessoa, irmãos, ousada, ativa, aí o mundo empresarial chama essas pessoas de proativas. No mundo corporativo, diz que as pessoas têm que ter proatividade. Proatividade. Então, se você aprendeu a ser proativo, se você aprendeu a ser uma pessoa que vai atrás, né, arranca mato do chão,
que faz acontece, que acorda de madrugada, que quer tudo para ontem. Irmão, tem um tempo que Deus vai falar assim: olha, deixa eu te matricular na escola da dependência. Vem cá, filho, vem cá, filho, tem uma lição que eu quero te ensinar que você ainda não aprendeu, e ela é o que vai fazer diferença na sua vida. Irmãos, a diferença na vida do crente é aprender a depender de Deus. Nós crescemos dependendo do pai e da mãe. Se você viveu com o pai e com a mamãe, então você dependia deles. Se você não viveu com o pai, com a mãe, mas viveu com uma avó, com um avô, dependia deles. Pastor, quando é que eu dependi deles? Pai, você não lembra, mas eles lembram. Se eu perguntar para os meus filhos, vocês se lembram que até para fazer necessidades e trocar fralda, vocês não sabiam e eu tinha que fazer isso para vocês? Eles vão falar que não, mas eu não esqueço. Por quê? Porque para eles não tinham a consciência que eles eram dependentes, mas eram. Um bebê não consegue nem comer sozinho. Para andar, o papai e a mamãe tem que pegar na mão. Então, nós aprendemos a ser dependentes quando nós éramos criança, mas a criança começa a crescer, ela vai ser adolescente, e daqui a pouquinho o que ela quer? Independência. Ela diz: eu quero seguir o meu rumo, eu já não quero mais falar com meu pai, não quero falar com a minha mãe, eu não quero dar satisfação para ninguém, eu vou fazer meu curso, vou fazer a minha vida, eu vou fazer minhas escolhas, eu vou fazer do meu jeito. E Deus está dizendo: então você pode ter o teu jeito, mas ou é do meu jeito, ou não vai ser de jeito nenhum. Ou é do meu jeito, ou não vai ser de jeito nenhum. Então, é Deus nos ensinando na escola da dependência o quanto é bom nós dependemos do Pai. Você tem um pai que você pode depender dele. Você tem um pai e você pode depender dele. E ele está disposto a honrar a tua obediência, a tua dependência. Então, essa é a palavra que Deus me mandou te dizer hoje. Você precisa aprender a ser dependente de Deus. Nós precisamos aprender de fato a dependermos em tudo. Pastor, mas eu já dependo de Deus. Tá, mas e quando a coisa fica difícil? Não, quando fica difícil eu vou correr atrás. De quem? Não, eu corro atrás do agiota. Então você não depende de Deus. Eu corro atrás de situações do mundo. Então você ainda não aprendeu a depender de Deus. Nós dependemos de Deus quando nós entendemos que para tudo na nossa vida Ele tem a resposta, Ele tem a solução. Para tudo, irmãos. Eu bem sei os planos que eu tenho sobre vós, planos de paz e não de mal. E às vezes, quando as coisas fogem do nosso controle, não é Deus fazendo, mas a situação muitas vezes força com que eu e você busquemos mais a Deus. Eu não sei porque você está nesse culto aqui hoje, eu não sei quais são os motivos, quais são as suas motivações. Aí no mundo tem uma frase que diz: ou você vai para Deus por amor, ou você vai pela dor. E tem gente que fala: não, isso está na Bíblia. Não, na Bíblia não está não, mas não é porque não está na Bíblia que não seja uma verdade. Não está na Bíblia. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Mas o fato é, irmãos, a minoria das pessoas buscam a Deus quando tudo está bem. A minoria. E eu me incluo, porque eu sei o que eu já vivi. As situações difíceis muitas vezes favorecem a busca pela presença de Deus, a aproximação da presença de Deus.
A crise pode nos tornar mais sensíveis, ao invés de nos fazer com o coração cauterizado. Não, meu coração na crise ou endurece, ou se submete a Deus, ou ele fica mais duro, e eu digo, bom, agora não acredito mais nada vai dar certo, e aí entra os pensamentos negativos. Ou eu me submeto a Deus e digo, Senhor, para isso que eu estou vivendo, e para aquilo que eu creio que o Senhor é capaz de fazer, eu dependo de Ti, a minha dependência está no Senhor. Por isso que Jesus diz, irmãos, que nós no reino precisamos ser como crianças, porque criança é inocente, criança é indefesa, e criança é totalmente dependente. Então qual que é a mensagem de hoje? Você vai ter experiências na dependência de Deus. Eu quero profetizar, irmão, que você vai ter experiências com Deus, a partir do momento que você de fato depender dEle. Quando você reconhecer, eu acordei, porque eu dependo dEle. O prato que eu ponho na minha mesa e eu estou comendo, veio dEle. A roupa que eu visto, veio dEle. O que eu vou viver daqui para frente, depende dEle. Então eu estou totalmente dependente do Senhor, e eu digo isso a Ele, eu falo isso para Ele. Quando eu digo isso, Senhor, eu dependo de Ti, sabe o que Deus diz? Bom, então agora eu posso agir, porque enquanto o meu filho, a minha filha estava fazendo, eu não faço, mas a partir do momento que Ele deixa eu fazer, aí eu posso operar. Irmão, Deus não trabalha no seu fazer, Deus trabalha no seu se render. Deus não trabalha quando você faz, Deus trabalha quando você se rende. Deus não precisa do seu fazer, Deus precisa do seu crer. Tem coisas na nossa vida que não adianta, irmãos, o nosso máximo não dá conta, não dá. Tem coisas que a gente olha e fala assim, eu vou buscar o plano A, aí você diz, plano A não deu certo. Eu vou buscar o plano B não deu certo. Então eu vou para o plano C não funcionou. E aí o que eu faço? Tem que dobrar o joelho, tem que se humilhar, e tem que dizer, Deus, eu reconheço, eu estou tentando fazer tudo do meu jeito, mas do meu jeito, meu casamento não mudou. Do meu jeito a porta não se abriu. Do meu jeito a definição não veio. Do meu jeito está tudo cada vez mais enrolado. Ao invés de eu ver uma saída, minha vida se transformou num novelo de lã. É um novelo embaralhado, que eu não sei nem onde puxar mais a ponta. Por quê? Porque você pôs a mão. Onde Deus deveria ter colocado a mão, você colocou a sua. E é exatamente o oposto que Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar na sua rendição. Não significa que você não vai fazer, mas você precisa fazer com direcionamento. O que você fizer, você precisa fazer por direcionamento. Com direcionamento. Pastor, e o que eu fiz e não deu certo? Reconhece isso para Deus. E o que eu fiz era pecado? Reconhece para Deus. Diga, Senhor, é pecado, e eu entendo, e eu reconheço, eu me submeto, eu me humilho. E as decisões que trouxeram essa crise que eu estou vivendo, porque eu tomei uma decisão errada, reconhece, vai diante de Deus e diz, Senhor, eu não sei o que fazer, eu fiz errado, né? Como o mundo diz, eu dei uma cabeçada, e o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer que até aquilo que foi ruim vai favorecer para a minha busca, para eu conhecer o Senhor, para eu ter uma experiência com Deus. Eu creio, irmão,
Você vai ter experiências com Deus quando você de fato entender o que é dependência dEle. Você vai ter mais experiências quando você se sujeitar, você se submeter, você se render. Porque na experiência ou na dependência de Deus, se manifesta a bênção dEle. Onde se manifesta a bênção? Na dependência. Onde se manifesta a bênção de Deus? Na dependência. Você está entendendo até aqui? Irmãos, a Bíblia diz que esse rapaz aqui, o Isaac, ele ouviu a voz de Deus, e o plano é: eu vou buscar solução aí fora. E o Senhor disse não. O que é o lugar improvável, o que não daria certo para os outros, se você me ouvir, vai dar certo para você. Tinha tudo para não dar certo, mas por causa da presença de Deus vai dar certo para você. E a Bíblia diz, irmãos, que ele ficou no lugar onde Deus mandou ele ficar. E aí? E aí, queridos, que naquele mesmo ano ele formou lavoura, naquela mesma terra, e ele lançou semente, e a Bíblia diz que o resultado foi que uma semente produziu 100 vezes mais. Você sabe o que significa isso, irmãos? Alguém que disse: bom Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? É a dependência. Então eu vou depender do Senhor, então eu vou me entregar ao Senhor, eu vou ter uma experiência no meio dessa dependência. Irmão, eu creio que você vai ter experiências com Deus, a bênção de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Deus não está agindo no teu fazer, Deus vai se mover através do seu crer. Olha, quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em Jesus como Deus, e Ele era Deus, Jesus 100% Deus, mas na terra, Ele também era 100% homem. Jesus tinha cabelo, eu também já tive um dia. Jesus tinha cabelo, eu não sei não, eu acho que Jesus tinha barba. Não tem um texto que fala que ele tinha barba, pode ser que ele tinha barba. Como judeu, tinha uma prática no judaísmo que eles não podiam cortar aqui, essa parte aqui do cabelo aqui, perto da barba, eles não cortavam. Então Jesus judeu provavelmente também deixava isso aqui crescer. Enfim, Jesus comia, Jesus bebia, Jesus deitava e dormia, caminhava. Então Jesus era homem, e eu não posso pensar em Jesus só como Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque se eu pensar em Jesus como Deus apenas, eu vou dizer: bom, eu não vou conseguir viver o que Jesus viveu, e na verdade, Ele quer que você viva a vida dEle. Para isso Ele veio viver a sua vida, para que você pudesse viver a história dEle, Ele veio viver a sua história. Então, Jesus suportou tudo que Ele suportou e venceu, porque Ele tinha que ser homem, e mesmo sendo homem, Ele foi usado por Deus. Quantos creem que Jesus foi muito usado por Deus? Então por que Ele foi usado por Deus? Porque Ele aprendeu a depender do Espírito Santo de Deus. Embora Ele fosse Deus, Ele dependia do Espírito Santo. A Bíblia diz, irmãos, que ali com 10, 11 anos de idade, Ele ia nas sinagogas e Ele falava da Bíblia. De 11 anos para frente, não se fala mais de Jesus, acabou. Cadê a história de Jesus? Não fala mais nada. Ele está vivendo uma vida comum, está lá ajudando o pai na marcenaria do pai. José era marceneiro e Jesus provavelmente estava ajudando o pai, então estava ali trabalhando, até que aos 30 anos de idade, ele vai no Jordão para ser batizado, e o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, e uma voz diz: esse é o meu filho amado, em que eu me comprazo. A partir do momento que o Espírito Santo vem sobre a vida dele, inicia o ministério de Jesus Cristo na terra. E agora quem vai operar na vida dele? É o Espírito Santo.
a tal ponto que ele diz: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, ou pelo Espírito Santo de Deus, há duas versões que falam isso, ou pelo Espírito Santo de Deus, ou pelo dedo de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Então Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Jesus era um homem que dependia da ação do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas ele não era Deus? Era, mas na terra ele se fez homem, para que você pudesse viver a história que ele viveu. É possível você ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8 diz que os que são filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus era 100% Deus, mas dependia do agir do Espírito Santo de Deus. Então Jesus Cristo era dependente. Ele era tão dependente, irmãos, que quando todo mundo ia descansar e dormir, ele ia para o monte orar. O que significa isso, pastor? Por que Jesus não ia descansar também? Porque ele sabia, Deus tem uma obra grande para realizar na minha vida e através da minha vida, e eu preciso do poder de Deus, que só vai vir na minha dependência, que só virá na minha rendição. Irmãos, toda dependência vai levar você a um descontrole. Escuta, toda dependência vai tirar de você o seu controle. Toda pessoa dependente de Deus é aquela pessoa que entendeu: nessa área da minha vida eu já tentei, mas não resolveu. Então, se não resolveu, eu vou perder o controle. Na verdade, irmãos, é entregar aquilo que já deveria estar na mão de Deus. Quando está na tua mão, você faz, mas aquilo que você entrega na mão de Deus, Deus faz por você. Fala para o irmão, está pertinho de você, aquilo que está na sua mão, você fica responsável de fazer, mas o que você entrega na mão de Deus, Deus vai fazer por você. Quantos querem um rompimento de Deus lá dentro da sua casa, dentro da sua família? Quantos estão esperando mais de Deus? Eu estou esperando em Deus rompimentos do meu lar. Então entrega a sua família na mão de Deus. Para de tentar fazer com que as pessoas de lá sejam mudadas por você mesmo. Você já tentou. Olha, pastor, eu não sei, às vezes dá vontade de abrir a cabeça daquela pessoa e pôr a palavra lá dentro, porque está se perdendo, e eu mostro, eu falo, eu canso de ensinar, mas não muda. Olha para mim, você sabe o que é isso, irmão? É você querendo fazer aquilo que só Deus pode fazer. Está entendendo? Então, o que você faz? Ao invés de falar para a pessoa o que você já cansou de falar, fala dela para Deus. É você dizer: Deus, eu dependo do Senhor agir para transformar a vida do meu marido. Deus, eu dependo do Senhor para agir na vida da minha esposa. Deus, eu dependo do Senhor para agir na vida dos meus filhos. Senhor, eu dependo do Senhor para agir lá no meu trabalho. Senhor, eu preciso de Ti. Então, o que para Deus isso significa? Meu filho e a minha filha entendeu a escola da dependência. Entendeu? Que aquilo que estava na mão dele, na mão dela, e eles tentaram resolver, já deveria estar na minha mão faz tempo. Irmão, aquilo que você não sabe fazer, Deus sabe. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não consegue, Deus já fez em Cristo por você. E nós precisamos ter experiências com Deus na dependência. Nós podemos ter. Quando você depende de Deus, você vai na contramão daquilo que todo mundo estaria vivendo. Isaac era tão dependente da palavra que ele recebeu, que, irmão, olha aqui para mim, presta atenção.
Tinha fome na terra que ele estava? Sim. Tinha fome ou não tinha? Aí ele olhou lá para o guarda-roupa, guarda-roupa não, para o guarda-comida, que roupa guarda-roupa, né? A não ser que você use guarda-roupa para pôr comida, pode ser também, mas enfim, ele olhou para a despensa, ele olhou para a geladeira e ele pensou: vamos passar fome, está todo mundo passando fome, e os filhos estão lá, a esposa está lá. Bem, você tem que fazer alguma coisa, bem, porque assim, a mulher faz isso, né, irmão? Bem, você tem que tomar uma poção. O irmão está dizendo: calma aí, filho, eu entreguei na mão de Deus. Não, não entrega na mão de Deus, você tem que fazer, Deus faz a parte dele, você tem que fazer a sua, né? Todo mundo fala isso, você tem que fazer a parte de Deus, você tem que fazer a sua. Não, irmão, tem coisa que você só pode fazer quando Deus te orienta a fazer. Então você tem que esperar a palavra. Aí Isaac olhou para a despensa e disse assim: o que eu vou comer? O que a minha família vai comer? Mas no meio do conflito da mente dele, que o grande conflito está na mente, veio a promessa: o Senhor me disse, se você me obedecer, se você ficar na terra que eu estou te mandando ficar, eu vou estar lá com você e eu te abençoarei. Eu vou estar com você e eu te abençoarei. E a minha presença é o que vai fazer diferença na sua vida. Irmão, a presença de Deus é o que faz diferença na tua vida. Então a presença de Deus é o que diferencia você. E mesmo em meio àquilo que você achava agora não vai acontecer, é aí que vai acontecer. Você está entendendo? Quando você achava que não ia acontecer, na dependência que vai acontecer. Quando, irmão, não tem mais o que fazer. E, Deus não gera crise, mas Ele aproveita a crise para ensinar você. Deus não gera problema. O problema do mundo, o diabo é um problemático. Aliás, irmão, pensa uma pessoa endemoniada, é o próprio diabo. Mas Deus não. Deus traz solução e não problema. Existem pessoas que dizem assim: Deus está pronto problema na minha vida para me tratar. Para, irmão, Deus vai tratar você no colo com amor. Fala amém. E se precisar dar umas varadas na ovelha? Não, irmão, Deus não vai fazer isso. Deus vai botar você no colo e vai dizer: você é filho amado. Eu vou convencer você da obra da cruz, vou convencer você do amor, vou convencer você da graça, vou convencer você do perdão, vou convencer que você foi santificado, eu vou convencer que seus pecados foram perdoados, eu vou convencer que você está acima do diabo, eu vou convencer que você já é mais do que vencedor. É assim que Deus vai trabalhar, convencendo você da verdade. Agora, a situação favorece o joelho dobrado. Eu não sei se você já teve essa experiência. A crise ficou tão grande, tão grande, tão grande, que eu só choro. O choro muda a situação? Não, não muda não. Agora, quando você junta choro e oração, muda. Porque você está chorando com propósito. Então, às vezes você dobra o joelho e diz: Senhor, eu tenho uma decisão para ser tomada, e no meio dessa adversidade, eu não sei mais o que fazer. Eu já pensei nisso, já pensei nisso, já pensei nisso. E o que eu faço? Pai, eu entrego nas suas mãos e eu decido a entrar nesse lugar de dependência. Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo. Aí Deus pode agir. Deus não age quando você faz, Deus age quando você depende dEle fazer. Aí Deus vai trabalhar, irmãos. Toda a dependência vai levar você a perder o controle daquilo que estava na tua mão. Você está entendendo isso? A dependência vai forçar você a perder o controle. Eu tentei do meu jeito, eu achava que tinha que ser desse jeito, eu sou uma pessoa controladora mesmo. Então aí Deus vai tratar, porque Deus vai quebrar esse controle, para você perceber, irmão,
que você não controla nada. Sabe o que a Bíblia diz? Que muitos são os pensamentos do homem, muitos são os projetos do homem, mas se o Senhor não fizer acontecer, nada vai acontecer. Não adianta, irmão, a gente dizer assim, ó, olha, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, amanhã eu vou fazer isso, eu estou projetando isso. Eu me lembro na faculdade tinha um negócio que se chamava projeto de vida. Você tinha que fazer um projeto de vida, 5 anos, 10 anos, onde você vai estar. Irmão, a gente não sabe nem o que vai ser amanhã. Não importa que você saiba, no meu hoje tem Deus, no meu amanhã vai ter Deus também. Daqui 5 anos o Senhor vai estar lá, daqui 10 anos eu confio que Ele está lá, porque eu dependo do Senhor. Lembra do povo hebreu? O povo judeu entrou para a escola da dependência. Eles estavam saindo do Egito, do cativeiro, e para onde Deus iria levá-los, não tinha comida, mas Deus estava direcionando eles. Irmão, quando Deus dá uma direção para você, não falta provisão. Eu quero profetizar direções com provisões específicas da parte de Deus, direções com provisões específicas da parte de Deus. Olha, Deus direcionou eles dizendo, vai, segue a nuvem da glória, e eles estavam seguindo, mas aí eles estavam com fome, só que todo dia caía maná do céu para matar a fome deles, todo dia, a porção do dia. Quando você depende de Deus, irmãos, todo dia tem provisão reservada para você. Quando você depende de Deus, todo dia tem provisão reservada para você. Querido, eu quero desafiar você a ter experiência de dependência de Deus, porque quando você depender de Deus, você vai ver a manifestação da bênção. Jesus era um homem totalmente dependente do Espírito Santo de Deus. Queridos, depender significa obedecer, submeter, é reconhecer, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio, eu dependo de Deus. Nesses dias Deus vai quebrar algumas dependências naturais, para você experimentar uma dependência sobrenatural. Olha aqui para mim, Deus vai levar você a algumas experiências de dependência, ao ponto de você se desprender de dependências naturais, porque tem muita gente que tem dependência, inclusive por causa da carência. Você sabe o que é isso, dependência de carência? Dependência emocional. Existem pessoas que dizem, eu só sou feliz com aquela pessoa na minha vida. Não, você pode ter aquela pessoa na tua vida, mas se ela também não tiver, você tem que continuar sendo feliz. Ninguém é para sempre. Se eu estiver naquele lugar, então eu vou ser feliz. Não, aprende a ser feliz hoje, porque se Deus te levar lá, você já sabe o que é se alegrar. Não é o lugar, irmãos. Escuta, olha para mim. Eu conheço gente que diz assim, o dia que eu estiver naquela casa eu vou ser feliz. Elas trabalham, se desgasta e consegue, vai lá. E elas estão lá e falam assim, não era o lugar que eu queria. Irmão, tem gente que fala assim, meu sonho é ter aquele carro. Compra o carro, 2 meses depois fala assim, não é o carro que eu queria. Meu sonho é fazer aquela viagem para Paris. Sei lá para onde você quer ir. Pode ser para Piracicaba. Aí você vai lá e fala assim, é bonito, mas não era tudo que eu esperava. Mas quando você tem uma experiência com Deus, não é o lugar, irmãos, é a presença de Deus que faz a diferença. Na dependência você tem uma experiência com Deus, e Deus, o Espírito Santo está hoje, irmão, desafiando você
a se submeter ao Senhor, a se render a Ele, a dizer: Senhor, eu preciso do Senhor para as coisas voltarem a dar certo na minha vida. Eu preciso para voltar a funcionar, porque eu achei que isso ia dar certo, mas não deu. Eu achei que ia acontecer, eu projetei, mas não foi. Fiz muitos planos, mas Senhor, eu me submeto ao teu plano hoje. Eu me rendo ao Senhor. Queridos, Deus quer trabalhar na sua casa, Deus quer trabalhar no teu casamento, Deus quer trabalhar dentro de você, Deus quer trabalhar nas suas emoções, Deus quer trabalhar no teu corpo, Deus quer trabalhar lá no teu trabalho, nos seus negócios, Deus quer agir. Mas enquanto você segurar isso na tua mão, você está controlando, mas a dependência quebra o controle, porque o que você controla, Deus não controla, mas o que você entrega na mão dele, Deus vai agir por você. Então, a Bíblia diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. É lindo saber esse versículo, você deve saber de cor. Fala comigo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. Então, é lindo saber, mas e para pôr em prática? E para colocar em prática? Há uma guerra que acontece dentro de você, entre aquilo que você sabe por fé, e aquilo que a tua obstinação tem procurado. Existem pessoas que são obstinadas, e elas colocam isso como proatividade, elas colocam isso como projeto de vida, elas colocam isso como sonhos e metas, mas na verdade é obstinação. E se Deus quiser, Ele desfaz os planos que você faz. Se Deus quiser, Ele muda o curso da sua vida. O que você achava que ia ser de um jeito, Deus faz de outro. Deus muda tudo, irmãos. Só que eu garanto para você, se você tentar viver o que você planejou para a sua vida, você pode ser feliz, ou você só vai ser realizado quando você viver a história que Deus planejou para você. Poderia dar certo para Isaac: eu vou lá para o Egito, compro comida, trabalho lá, faço os negócios lá, daria certo, talvez daria certo, talvez não. Mas ter uma experiência com Deus, ele só viveria se ele obedecesse o que Deus está dizendo. E para experimentar isso, é só quem decide: eu vou viver em dependência de Deus, eu vou viver na dependência de Deus, eu vou viver na dependência de Deus. E aí, irmão, você vai ver a bênção de Deus. Eu quero profetizar, irmão, que a bênção de Deus vai se manifestar na tua vida quanto mais você se render, quanto mais você se entregar, quanto mais dependente você for, mais você vai ver Deus agindo na sua vida. Então amanhã cedo, diga para o Senhor: Pai, obrigado por esse dia, mas para vencer esse dia, para matar os leões que eu tenho que matar, sozinho não dá, eu dependo do Senhor. Para vencer aquilo que eu tentei e não deu certo, eu dependo de Ti, Pai. Para resolver essa situação desse conflito, eu dependo do Senhor. E eu garanto para você, irmão, você vai ter testemunhos no meio da tua dependência, porque é exatamente aí que o Senhor age. É quando você se rende, é quando você se prostra, é quando você diz: Senhor, faz. Não é só orar, seja feita a tua vontade, é: Senhor, eu me entrego para viver a tua vontade, eu me rendo para ela. O que talvez dá certo para o outro, para você é a história individual,
E Deus pode mudar tudo, irmãos. Você não está entendendo. Às vezes Deus pode mudar você de lugar, Deus pode mudar você de convívios, Deus pode levar você para outras situações. Dependa dEle. Dependa dEle. As coisas não precisam ser do jeito que você quer. O importante tem que ser do jeito que Deus planejou para você. Tem coisas excelentes que Deus tem planejado para a tua vida, e que eu creio que nesses dias você vai ter experiências com dependência de Deus. Profetiza na vida do teu irmão, diga: em nome de Jesus eu creio que essa palavra está entrando dentro do teu coração, e ela vai produzir esse tipo de transformação. E na dependência de Deus, você vai ter novas experiências gloriosas com o Senhor. Olha, deixa eu ler alguns versículos para você. Vou ler para você. O Evangelho de João, capítulo 5, verso 30, diz assim: por mim mesmo, Jesus dizendo, nada posso fazer. É o próprio Jesus dizendo: por mim mesmo eu nada posso fazer, pois eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então Jesus, ele andava pelo propósito do Pai, se rendeu a isso, se submeteu a isso. Olha o que João Batista diz: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Então, irmãos, não dificulta, fica facinho para Deus. Não dificulta, fica facinho para Deus agir. Deus quer agir, você não pode impedir. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Olha para o irmão pertinho de você, diga: em nome de Jesus, deixa Deus ser Deus na sua vida. Para de tentar ser Deus na sua vida. Não dá uma bronca santa, mas não faz cara de bravo não. Não faz cara de brava para o teu irmão não, para o teu irmão. Fala assim: deixa de ser Deus na sua vida. Deixa de tentar controlar tudo. Fala para o teu irmão: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais Ele tudo fará. Olha para o teu irmão e diga assim: em nome de Jesus, para de ficar lutando, se entrega, se rende. Diga: não desanima, Deus está agindo na sua vida. Fala para o teu irmão assim: fica facinho para Deus, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer para alguém que se submete e depende dEle. Quero desafiar você hoje a fazer uma oração de entrega sincera. Sabe essa coisa, irmão, que você não sabe mais o que fazer, você não tem mais solução, que você não tem mais direção, que você não encontra mais resposta? Sabe aquilo que você está enjoado, cansado, aquilo que você diz: eu não aguento mais. Então, pastor, mas eu já vim no culto, já entreguei na mão de Deus. Então, irmão, mas às vezes você entrega e pega de volta. Eu entreguei meu esposo na mão do Senhor, mas eu chego em casa e eu brigo com ele. Então você não entregou. Não, irmão, quando você entrega, você entra para um lugar de confiança, e dizendo: se Deus não fizer, nada vai acontecer. Se Deus não fizer, nada vai acontecer. Mas eu creio que vai acontecer porque Deus é Deus. Eu creio que vai acontecer porque Deus é Deus. E talvez você esteja num tempo de lutas, num tempo de guerra, e é nesse tempo que você não pode desanimar, é nesse tempo que você não pode desistir. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração hoje, de lutas internas, entre aquilo que você sabe que Deus pode fazer, mas aquilo que está gerando dúvida dentro de você. Eu sei que Deus é poderoso, mas eu ainda não vi acontecer. Eu sei que Deus é capaz,
mas eu estou vivendo o revés da minha história. O que eu esperava de rompimento não aconteceu. E aí eu estou na dúvida. Será que eu agi pela minha cabeça? Será que eu tomei uma escolha errada? Será que eu não devia ter feito o que eu fiz? Será que eu agi por emoção, sem direção? E Deus está dizendo, até naquilo que para você é insucesso, entrega na minha mão. Eu sou capaz de resolver isso por você. Entrega hoje. Entrega agora. Quando você entrega, irmão, aí você diz, Senhor, ou o Senhor faz, ou não tem mais o que ser feito. Eu não posso falar outra mensagem sem estar baseado na minha experiência. Queridos, vai fazer 1 ano que meu filho sofreu um acidente de moto. Vai fazer 1 ano. E naquele momento que você, a igreja, se levantou em oração, e nós oramos muito. Muitos irmãos aqui sabem o que nós vivemos aqui. Muitos. A gente brigou com Deus. A gente brigou com o diabo. A gente brigou com os demônios. A gente brigou contra o espírito de morte. A gente só foi lutando. E o caso só foi se agravando. Todos os órgãos do meu filho estavam parando, todos. Ele fazia 2 hemodiálises por dia, dentro da UTI, 39 dias de UTI. Até que Deus colocou no coração da pastora Érica, porque o médico já tinha me dado o ponto final, dizendo, não tem mais o que fazer. Não tem, eu já tratei nós estamos tratando com todos os medicamentos possíveis. E eu falei para ele, tem alguma coisa fora daqui que o hospital não tem? Ele disse, não tem mais nada. E sabe, irmão, nesse lugar onde não tem mais nada, também não tem mais oração a ser feita. Não tem. Sabe, querido, quando você diz assim, acabou os meus recursos, acabou a oração, eu não sei mais orar. Eu disse para minha esposa, eu não sei mais nem como orar. E olha, irmão, eu já fiz oração de batalha espiritual, eu já de todo quanto é tipo de oração. As orações que eu ensinava, eu gastei tudo. Deus tocou no coração da minha esposa. E um dia no carro, ela disse, o Senhor está exigindo da gente a entrega do Estevão. Eu falei, eu não quero fazer essa oração. Essa oração não. Ele é do Senhor, mas ele não vai sair da minha mão. Eu falei, então faz você. E em lágrimas, irmãos, na frente da UTI, no carro, minha esposa fez essa oração dizendo, Deus, o Estevão é do Senhor. Se o Senhor levar, ele é teu. Se o Senhor deixar, glória a Deus. Eu entrego ele nas suas mãos. O nó subiu para a garganta. O amém não queria sair. E no final da oração dela disse, amém. Seja o que Deus quiser. Seja feita a vontade de Deus. É só no lugar da dependência que você vai ter uma nova experiência. Eu sou testemunha de dizer que foi nesse lugar de uma dependência onde eu disse, se eu fosse milionário não resolveria. Se eu tivesse em hospitais mais chiques do mundo, não resolveria. Foi ali, numa oração dizendo, Deus, eu dependo do Senhor para salvar a vida do meu filho. Que Deus me ouviu, que Deus nos ouviu, e ouviu o milagre rompendo. Foi no meio do deserto,
foi no meio da escassez, foi no meio do dia mais difícil, que estava reservado para mim uma experiência de dependência. Faz essa oração, diga: Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo do Senhor por meu casamento, eu dependo do Senhor nas minhas emoções, eu dependo do Senhor para dar saúde para o meu corpo. Senhor, eu dependo de Ti para a porta que tem que se abrir, eu dependo de Ti, Pai. Eu decido, aquilo que eu entreguei na Tua mão, não vou pegar de volta. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, entreguei os meus dias a Ti, e até aquilo que eu não estou entendendo, eu sei que o Senhor vai trabalhar. Tem uma experiência sobrenatural que você só vai viver quando você de fato decidir depender dEle. Eu creio que você vai viver experiências maravilhosas nesses dias, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está levando você para esse tipo de oração, onde a bênção de Deus vai se manifestar, onde tudo aparentemente estava contrário, e Deus vai se levantar para trazer solução para a tua vida. Eu estou profetizando soluções da parte de Deus, respostas da parte de Deus, definições que só Deus poderia dar. Irmão, eu estou profetizando reviravoltas nessa área da sua vida. Eu estou liberando em nome de Jesus reviravoltas santas, reviravoltas de Deus, só porque você decidiu ouvir a palavra do Senhor. Coisas novas vão romper, você vai ver rompimentos de multiplicação nesses dias. Você vai ver, irmão, por causa dessa palavra rompendo hoje, por causa dessa palavra que está quebrantando o teu coração, você vai ver uma avalanche de milagres acontecendo, em nome de Jesus. Deus vai começar a trabalhar naquilo que você não está enxergando, mas vai romper. Deus vai trabalhar naquilo que você não está vendo, mas vai chegar o dia de se tornar visível, e você vai dizer: hoje eu tive uma experiência com Deus que é fiel, e não porque eu fiz, mas porque Jesus já fez tudo na cruz e me entregou, e eu criei. E aquele culto, eu disse: Senhor, eu dependo de Ti. Tem alguém que possa dizer: Senhor, eu dependo de Ti? Você pode falar isso com Ele? Fica de pé aí. Louvor, vem cá. Não importa o que você esteja vivendo, irmãos, Jesus já levou tudo. Ele venceu a tua história. Jesus venceu a tua história. Levanta a tua mão e faz a tua oração aí. Diga: Senhor, eu entrego. O que é que você precisa entregar? Entrega, irmão. Entrega na mão dele agora. É marido, é esposa, é filho, é casamento, é trabalho, é empresa, é negócio, é ministério. O que é? Onde é que Deus vai ter a oportunidade de agir? Porque você vai crer e vai se entregar. Faz essa entrega.